Bitcoin fazendo uma mini queda nesse período da tarde que pode ser oportunidade, tanto para fazer um swing trade, quanto também para compra de longo prazo. Bora ver esse mercado? Vem comigo. Rapaziada, sem nenhum tipo de enrolação, vamos direto para os gráficos aqui. A gente consegue enxergar algumas coisas interessantes aqui no gráfico, tanto do Bitcoin quanto das altcoins, tá? A gente sempre olha o Bitcoin antes da gente fazer qualquer tipo de posição em alguma altcoin, e a gente consegue ver que o Bitcoin ele vem estando, né, nesses últimos dias bem lateral, já é o quinto dia dentro desse range de preço aqui. Hoje ele chegou a beliscar ali os 53 mil dólares, chegou bem próximo e já tá devolvendo. O que mais vale ressaltar é que, cara, isso aqui é uma queda de nada, né? Só que como ele tá com muita dominância, a gente consegue enxergar que o Bitcoin hoje ele tem mais de 53% de toda a dominância do mercado, né? Olha lá, 53,17% de toda a dominância do mercado. Quando ele dá uma quedinha dessa de 1%, 0,5%, as altcoins, por estarem com pouca dominância, acabam sofrendo um pouco mais. E como a gente está num cenário de alta infinita, esse é o momento exato de que eu, Lucas, gosto de me posicionar tanto para longo prazo quanto também para um swing trade, tá? A gente consegue encontrar alguns ativos que estão bem interessantes. Eu nem vou analisar muito a fundo o próprio BTC em si, porque nada mais é do que uma lateralidade, enquanto ele não perder regiões de Fibonacci, como por exemplo, região 0,382 de Fibo, que dá ali os 48 mil dólares, ou até mesmo 0,5 de Fibo, os 47 mil dólares, nenhum tipo de preocupação com o Bitcoin, tá? Pode ser nada mais, nada menos do que uma pernadinha de baixo para continuar subindo. Então, Bitcoin continua saudável, qualquer queda também pode ser oportunidade de compra, mas as altcoins em si tem uma ou outra que tá dando uma entrada bem interessante. Olha só que interessante que a Inject tá fazendo nesse exato momento. Foi algo que eu mencionei na live hoje da manhã e falei o seguinte: se a Inject fazer isso, ela vai dar entrada. E ela tá fazendo nesse exato momento, que é o quê? Claramente um toque na média de 8 semanal. Olha só como é que a gente consegue ver ela apoiando aqui, sentando praticamente acima da média rosa, né? Essa aqui é a média 8 semanal. E se a gente para analisar o gráfico de 1 hora da Inject, ela tá chegando muito próximo mesmo a 1 hora em sobrevenda, né? Quando a gente para analisar o RSI. Então a gente consegue ver que as últimas vezes que a Inject tocou 1 hora em sobrevenda foram as melhores oportunidades. A gente consegue ver esse toque aqui, ó, em 1 hora em sobrevenda, e olha só o gráfico lá em cima o que fez depois, né? Consegue enxergar claramente que foi uma entrada bem interessante. Ela tocou aqui e depois veio mais alta. Então a gente consegue pegar todos os toques praticamente que ela vem dando em 1 hora em sobrevenda e a gente consegue ver que foram boas entradas. Outro exemplo aqui, ó, 1 hora em sobrevenda, foi exatamente essa pirocada para baixo, depois já dá mais uma nova alta aqui. Vamos pegar em outro momento gráfico da Injective aqui, ó, um pouquinho mais para trás, 1 hora em sobrevenda nesse exato ponto aqui, ó, foi exatamente esse fundo. Olha só o que ela faz depois, bem mais alta aqui. Então assim, 1 hora em sobrevenda tá sendo, né, entradas muito interessantes aqui quando a gente para falar da própria Injective. E ela acabou de chegar bem próximo do 1 hora em sobrevenda, juntamente com a média 8 semanal. Para quem acompanha o canal aqui já há um bom tempo, sabe que nós aqui do canal Insalubres gostamos de swing trade, mas a gente entra em operações que estão dando mais de um motivo de entrada. Então o primeiro motivo da Injective é o toque na média 8, média rosa. Segundo motivo, a gente consegue enxergar que ela está bem próximo do RSI de 1 hora em sobrevenda. E o próximo motivo é essa cunha que eu já desenhei algumas vezes aqui para vocês, né? Olha só que interessante que a gente tinha aqui na Injective, uma cunha descendente. Esse é um padrão que normalmente ele rompe para cima, foi exatamente o que ele fez, então ele chegou a romper para cima, tá retestando exatamente agora, tá? Então, cara, Injective é uma das que eu estou de olho aqui para uma possível oportunidade de swing trade. Vale ressaltar uma coisa que eu sempre gosto de falar quando a gente tá fazendo uma análise mais de curto prazo: a gente não mexe no capital de hold, tá, rapaziada? Eu não fico, por exemplo, pegando minha carteira pública, vendendo para comprar mais barato. Não, isso daí é cagada quem faz isso daí, porque a chance de depois de você comprar mais caro é gigantesca. Então a gente tem um capital específico para fazer essas operações de swing trade, tá? A gente deixa lá na Bybit, que é a corretora que a gente utiliza, que tem as melhores taxas aí do mercado, link na descrição. Beleza? Então Injective é a primeira altcoin que eu separei aqui para vocês. A segunda altcoin que também está interessante a gente pegar para dar uma olhada é a própria Matic, tá? Por incrível que pareça, olha só o que a Matic tá fazendo. Ela tá retestando essa região, que foi uma região de plena lateralidade. Perceba que ela ficou bem lateral, né? Um bom tempo durante essa região, vários dias aqui nessa região. E o que ela fez na data de ontem? Antes de ontem, ela rompe e tá retestando isso daqui. Além disso, né, primeiro motivo de entrada,
price action, que é uma zona de suporte e resistência clara. Segundo motivo de entrada foi exatamente o canal que estava desenhado aqui para vocês. Vamos dar um zoom um pouco mais de perto aqui no gráfico da Matic, colocar no de 4 horas, talvez vai ficar um pouquinho mais visível. E olha só o que a gente tem aqui no gráfico de 4 horas da Matic. A gente consegue pegar esses fundos aqui, ó. Já já a gente dá uma ajustada um pouco melhor. Vamos pegar um jeito aqui mais interessante, né? Pegar mais o curto prazo aqui e a gente consegue enxergar esse canalzinho de alta. Vamos dar uma ajustada um pouquinho melhor aqui. A gente consegue enxergar esse canalzinho de alta que já estava até traçado aqui para vocês. E quando você entra numa operação em canal de alta ou na base do canal, a gente consegue ver que é uma LTA, né? Claramente uma LTA, dá para puxar até mais aqui abaixo, como também na região do meio. Pode ver que o canal ele já vem até com um tracejado aqui, ó, que é a região do meio. E o que ela tá fazendo? Tocando exatamente agora nessa região do meio. A última vez que ela fez isso foi esse toque aqui na região do meio. E daí foi aonde ela conseguiu romper para cima. Pode ver que inclusive a região do meio foi uma resistência forte aqui da Matic, né? Olha o tanto que ela demorou para conseguir romper essa região do meio aqui. Agora ela tá estourando isso aqui para cima também e retestando como suporte. Mais uma altcoin que também está bem interessante. Deixa eu só ver uma hora aqui para ver se ela tá em uma hora em sobrevenda. Não, a Matic ela não está em uma hora em sobrevenda, então isso aqui não é motivo de entrada, mas já tivemos dois motivos ali anteriormente falando. Na minha humilde opinião, a Inject está um pouco mais atrativa do que a Matic, tá? Inclusive, eu vou até simular caso eu fosse abrir uma operação. Olha só esse candle de 4 horas, meus amigos, que coisa linda, né? Sombra compradora entrando fortemente aqui nesse candle de 4 horas. No de 1 hora a gente já vai conseguir ver no curto prazo um apoio aqui, uma confirmação na média 8. Tudo bem que ele pode perder a média e tudo mais, né? Caso o Bitcoin realmente comece a cair, o mercado comece a cair como um todo, a gente vai ver essa operação sendo estopada. Mas por que a gente gosta de swing trade, de operações maiores? Porque olha só que interessante, quando a gente para analisar o risco-retorno dessa operação, eu até simulo aqui para vocês, ó, se eu entrar nesse exato momento, olha onde fica a próxima resistência dessa bagaça, cara, lá nos 45 dólares, o que nos mostra que seria um alvo de 30% praticamente. E aonde vai ficar o stop? Olha só o stop, coisa linda, o stop a gente consegue colocar abaixo da média, obviamente, e abaixo do fundo anterior. Por quê? Tendência de alta normalmente não perde o fundo anterior. Então, abaixo do fundo anterior. E daí, olha só como é que ficaria o risco-retorno. Se arrisca perder aqui 6%, 5,9%, 6,5%, independente de quanto você colocar de stop, para colocar o alvo lá nos 30%. É uma operação com risco-retorno, aqui no caso vale muito a pena. Você pode ir fazendo fracionadas, né? Por exemplo, atingiu aqui, vai fechando, atinge aqui também, fecha, e o resto lá em cima. Então, cara, essa daqui é a primeira altcoin e a mais bonitas de todas que eu olhei até agora. A Matic tá bem interessante também, mas a Inject é a mais interessante na minha humilde opinião. E além dessas duas, temos também a Rune, tá? Olha só a Rune o que tá fazendo nesse exato momento, tá? Primeiramente, a Rune tinha um canal de baixa, a gente consegue enxergar claramente esse canal de baixa, padrão que rompe para cima. O que ela faz? Rompeu para cima. Olha só que legal, rompeu, retestando a média 8 semanal também. Olha a média rosa aqui, que interessante, né? Então, o primeiro motivo aqui que eu ficaria de olho em Rune, toque na média 8 semanal. Claramente aqui o toque. Não perdeu estrutura de alta, continua fazendo fundos e topos mais altos que os anteriores. Então, ela passa, né, de vir de um canal de baixa para uma tendência de alta a partir do momento que ela começa a fazer fundos e topos mais altos que os anteriores. Beleza, temos um motivo de entrada aqui que é a média 8 semanal. Lucas, tem mais algum motivo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Coloca uma linha aqui e olha só que bacana que a gente consegue enxergar. Claramente uma região de topo, fundo, vários toques aqui nessa região, depois ela toca de novo, não consegue romper de primeira. Vários toques aqui nessa região, até que rompe, retesta. Região de price action, segundo motivo de entrada. Terceiro motivo de entrada, vamos ver se ela está em 1 hora em sobrevenda. E olha só essa danadinha, ela está em 1 hora em sobrevenda. O negócio travou aqui, mas a gente já vai ver isso aqui num piscar de olhos. Enquanto isso, deixa aquele like para fortalecer e comenta aí se você gosta desse tipo de análise. Comenta alguma altcoin que você quer que eu analise no próximo vídeo, que eu vou selecionar as melhores altcoins e trazer na próxima análise aqui para vocês, baseado nos comentários. Então deixa o like aí também. Lembrando que eu uso o gráfico de 1 hora apenas para uma coisa, tá? Eu não uso o gráfico de 1 hora para análise, porque eu não faço day trade. Eu faço swing trade, operações de mais dias, né? Então eu gosto muito do gráfico de 4 horas diário e semanal para dar uma olhadinha também.
Aqui no caso do gráfico de 1 hora, a gente usa só por conta do RSI. E olha só o que a Rune está fazendo, rapaziada. Tocando exatamente agora em RSI 1 hora em sobrevenda. Vamos ver a última vez que ela fez isso? Claramente aqui foi um toque no RSI de 1 hora em sobrevenda. Olha só, se abriria essa operação mais ou menos aqui, não iria te estopar, né? Por quê? Porque depois que a gente abriu a operação aqui, ela caiu, porra, 4%. Você coloca um stop de 4%, é muito curto para swing trade. Mas olha só, de qualquer forma, né? Abriu aqui, olha o que ela faz depois. Vamos ver outro exemplo aqui do toque aqui na questão do 1 hora, do 1 hora em sobrevenda. Aqui também foi um toque bem interessante, né? Então a gente consegue ver que também foi uma região de fundo. Vamos ver outro local. Aqui também foi um toque bem 1 hora em sobrevenda, que foi exatamente esse flush aqui para baixo. Olha quantos por cento ela fez depois disso, né? Ela sobe aí praticamente 30% depois disso. E se você for pegando todos os toques em 1 hora em sobrevenda, você consegue ver que a maioria deles foram entradas interessantes, né? Olha aqui também, subiu depois disso 30% também. Então a gente tem dois fatores aqui, média 8 semanal juntamente com 1 hora em sobrevenda. Rune tá bem interessante, assim como Injective, tá? Então foram essas as altcoins que eu quis dar uma olhada aqui nesse vídeo de hoje. Deixa aquele likeão aí, comenta a próxima altcoin. Tamo junto, valeu, é nóis!